Lembramos que o sindicato ele é formado no contexto de um movimento ascensional de massa, né? O movimento operário está muito ativo, né? Em 1917, em São Paulo, tem inclusive uma greve geral que acaba com a constituição de um comitê de defesa proletária que toma conta da cidade por quase um mês. Né? É quase na prática um governo operário. Né? Então, no Rio de Janeiro também há ondas, né, de greves que se prolongam de 1917 até 20. O sindicato se forma aí. E o nome que ele traz é o nome que expressa bem a organização então vigente, União. União Geral dos Metalúrgicos. Levamos ao conhecimento dos nossos associados que domingo, 15 do corrente, haverá uma grande reunião da classe em geral. Companheiros, nessa reunião serão lidos e aprovados nossos estatutos e nomeada a comissão executiva para dirigir os destinos dessa associação até o dia 30 de abril de 1918. Pedimos a presença de todos os companheiros, sócios ou não. Talvez o mais importante dos dirigentes metalúrgicos não foi apenas um ativista sindical, ele era também um militante do Partido Comunista Brasileiro. O nome dele é João Lopes de Souza, uma pessoa que veio do movimento anarquista, depois foi para o movimento comunista, foi dirigente do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro e, inclusive, esteve à frente da tentativa de insurreição em Natal. O período dos anos 20 é marcado por um auge, então, das greves até o começo da década e, em seguida, por um período de intensa repressão. Na época do governo Arthur Bernardes, depois do Washington Luiz, foi o período em que a questão social foi chamada de questão de polícia, exatamente por isso. Mas, ao mesmo tempo, dado as reivindicações que empolgaram o movimento operário e que, na prática, era adotado por várias empresas, o Estado começou a assumir também e se criou o Conselho Nacional do Trabalho e se iniciou um processo de regulamentação. Antes mesmo até da criação da Justiça do Trabalho e da CLT, os trabalhadores já recorriam a algumas instituições que Getúlio cria a partir de 32 para exatamente administrar os conflitos entre patrões e empregados. Isso, evidentemente, continua acontecendo de forma mais formalizada depois que a Justiça do Trabalho passa a existir em 1941. Né? Os metalúrgicos, como as demais categorias sindicais, sindicatos trabalhadores, também eram divididos em várias correntes. Né? A corrente mais importante até o meados dos anos 20 eram os anarcossindicalistas. E foi sob a direção dessa corrente que a própria União Geral dos Metalúrgicos se constituiu. Um nome importante na fundação é o nome de Pascoal Gravina. Havia, então, essa corrente mais importante, depois essa corrente, parte dela se desprende do anarcossindicalismo, funda o Partido Comunista Brasileiro. E havia uma corrente trabalhista, vamos dizer assim, que disputa também influência e que vai ser importante depois, nos anos 30. Então, um momento importante é o momento quando termina esse período dos anos 20, que é marcado pela Revolução de 30. Nesse momento em que as tropas chegam, há uma movimentação rápida, uma percepção política muito aguda por parte da esquerda da época, sobretudo dos comunistas, de conseguir libertar presos políticos, né? Então as prisões são esvaziadas, vamos dizer assim, né? Os sindicatos são reabertos, né? Porque os sindicatos tinham sofrido intervenção no sentido da repressão, né? Não no sentido da intervenção que vai se dar a partir de 1930. Os sindicatos eram simplesmente fechados, proibidos de funcionar, os dirigentes eram presos. Há uma tentativa de reabrir e voltar a funcionar nos moldes em que o sindicato tinha sido criado, como União Geral dos Metalúrgicos. Porém, o governo institui, logo no começo dos anos 30, um decreto de sindicalização obrigatória e vincula o acesso aos benefícios da legislação social à sindicalização. Esse é um ponto que pouco é destacado, no sentido de que criou um constrangimento, né? Ou isso, ou a repressão, a prisão e o impedimento. Então há uma
divisão entre os sindicalistas, uma parte se recusa a aceitar o sindicato atrelado ao Estado. Entre 1930 e 1935 ainda existe luta no sentido de manter o sindicalismo livre, mas a partir daí praticamente acaba. Mesmo assim, ainda há disputas entre os metalúrgicos. Havia uma corrente anarco-sindicalista, que depois se tornou comunista, mas havia também uma corrente trabalhista, né? E era representado por Bartolomeu Maurício Vanderlei. Esse é um nome importante porque é ele que viabiliza o processo de mudança da natureza do sindicato, a aceitação desse outro sindicato. Finalmente, o processo conclui em 12 de novembro de 1932. Na história dos metalúrgicos aparece com o nome de reorganização sindical. A data desse documento eu não sei qual é não, porque aqui ele fala em 1918, né? Tá vendo aqui? Em novembro de 18 contavam 6.000 associados. Desta data, então, a União Geral dos Metalúrgicos foi decrescendo até que em setembro de 20, esforçada a cindir-se e dar lugar à organização de 4 sindicatos, que constituem a Federação Metalúrgica. A Federação Metalúrgica só teve vida enquanto existiu a voz do povo, pois o fracasso desse órgão dos trabalhadores foi a derrota e a destruição da maioria das organizações. Isso aqui ou é do começo dos anos 30, e essa foto aqui que é essa imagem aqui que é do sindicato, do jornal do sindicato, Forja. Biografia de alguns sindicalistas, João Lopes de Souza. E esse outro aqui que é do Bartolomeu. Então o grupo que havia sustentado o movimento sindical nos anos 20 toma a iniciativa de aderir. São duas correntes que disputam, e é interessante que mesmo após o enquadramento do sindicato na Lei 19.770, ainda há luta, não é? E um aspecto importante desse processo é que o grupo comunista se torna oposição sindical. E o primeiro dirigente eleito, José Casini, ele tende mais para a base, ele tende mais para a posição dos comunistas, e há um enfrentamento com essa corrente trabalhista. Essa corrente trabalhista, representada pelo Vanderlei, é francamente anticomunista, inclusive colabora com o governo no sentido de tirar do sindicato os comunistas. São desligados, mas a luta em breve acaba por anular esse processo que a corrente trabalhista estava impondo, obrigando a recuar. Então, não só os sócios comunistas voltam a atuar no sindicato, como há um momento importante em que se toma a decisão de que a eleição do sindicato seria feita consultando as lideranças nas fábricas. Aconteceu também uma greve importante, uma greve geral importante, mostrando que o desenvolvimento da luta poderia ter tido um desfecho, portanto, diferente do que teve, né? Essa greve ela foi uma greve dirigida pelos metalúrgicos, envolvendo praticamente a base do metalúrgico na época, 18.000 operários. A reivindicação principal era o aumento dos salários e o pagamento das horas extras em dobro. E o contexto era um contexto de fome, então o aumento salarial tinha um sentido muito importante e houve uma intransigência, e foi uma greve longa, já praticamente em novembro, e ela meio que termina prestes no momento em que está acontecendo os eventos no Rio, em Recife e em Natal. Em 1936 é decretada um estado de guerra em decorrência da insurreição, né, de 1935, que entrou para a história com o nome de Intentona Comunista. A imposição da Lei de Segurança Nacional, as prisões, a restrição da vida pública e tudo que preparou o caminho para o golpe de Estado de 1937, quando de fato se joga a pá de cal, vamos dizer assim,
sobre toda a luta, sobre todo o processo, e se institui um longo período, como se dizia na época, de paz dos cemitérios. O sindicato foi completamente esvaziado durante esse período do Estado Novo. Se ele era uma instituição viva, dinâmica, atuante na primeira metade dos anos 30, depois houve um esvaziamento completo. Em 44, 45, a decisão, inclusive, de anistiar os sócios. Para vocês terem uma ideia, havia uns 5 mil sócios inadimplentes, o que não é pouca coisa. E também anistia política, não é? Já que os comunistas estavam na clandestinidade, uma parte estava presa, inclusive, e impossibilitada, portanto, de participar. Mas esse momento passa sem que a direção poderia apresentar uma alternativa, que era a direção comunista, enfrentasse essa questão, ou seja, colocasse os limites do sindicato, já que inclusive se falava em redemocratização política, por que não colocar em pauta a questão do atrelamento do sindicato ao Estado? Mas não foi o que foi feito. Eu encontrei o registro de uma única voz discordante, que inclusive usou os termos sindicato de classe. Aparece registrado numa das atas de Assembleia Geral do ano de 1945. Era a voz do João Lopes de Souza. A organização por fábrica, sob a forma de conselho sindical, ela se manteve, apesar da estrutura de atrelamento. Ela se manteve até praticamente o golpe de 64. E graças a essa tradição, foi possível, inclusive, realizar greves, em que pese dificuldades impostas, seja pelo governo, seja pela linha política do Partido Comunista Brasileiro, que então era completamente alinhada ao governo Vargas e à defesa de uma suposta burguesia progressista. Esse foi o primeiro jornal que eles tiraram. Eles, porque eu não estava lá não, né? O sindicato trouxe a proposta, eu assinei, em agosto de 47. Só que o sindicato estava em intervenção. O presidente do sindicato, o interventor do sindicato usava 2 revólveres. Ele era um cara considerado policial. O ministro do Trabalho determinou que os sindicatos que estavam em intervenção convocassem eleição. Desgraça dele, vamos dizer, desculpa a palavra, nem os 24 que compôs a chapa dele votaram. Imagina os outros que estavam na empresa. O governo destituiu ele e botou a junta governativa. Eu não participei da primeira eleição, mas já votei, já era ativista. O primeiro presidente é Eurípides Aires de Castro. Cerqueira veio com o segundo mandato. Terminou o primeiro e veio como presidente. Aí eu já participei em 53. Já vim no Conselho Fiscal. Eu conheci o ministro Cerqueira na primeira eleição em 50, depois da intervenção de 46, ele foi eleito secretário do sindicato, em 53 ele foi eleito presidente. Em 51 teve 2 chapas, uma delas foi uma chapa do partido, do PCB. Eu participei, foi uma história gozada que no início o partido apoiou a chapa, depois alguns companheiros antigão que discordaram de algumas coisas, e aí o partido tirou o apoio da chapa e determinou que nós fizéssemos uma chapa para concorrer contra a chapa que eles tinham apoiado no início. Apesar de nós termos sido contra, baixaram o centralismo democrático e nós fizemos a chapa. Que eu e um outro companheiro fosse na casa dele para ele desistir, romper com a chapa e encabeçar a chapa. Ele disse: vocês estão ficando malucos, né? Vocês acham que a chapa ia dar registrado, vocês não tem tempo de fazer outra chapa. Depois da eleição, todo mundo, a maioria dos candidatos da chapa 2 foi para a rua. Depois perderam emprego, inclusive eu tinha 3 meses na estrada elétrica. Fui demitido, eu, presidente, candidato a presidente, eu era candidato a secretário-geral, foi todo mundo pra rua. O taxativo, que era uma chapa de liderar no partido, aí já viu, né? A maioria do pessoal foi tudo desempregado. Nós tínhamos uma assembleia, nós estávamos lá embaixo ainda na rua do Lavradinho.
para decretar a campanha salarial, para decretar a greve. Na Assembleia houve 3 propostas. Uma proposta dos companheiros Leão, a cabeça mais quente, queria decretar a greve na sexta-feira, na Assembleia já na sexta-feira. A proposta nossa era para decretar a greve na segunda-feira. E a proposta do presidente do sindicato e o secretário do sindicato era para quarta-feira. A votação foi por escritivo secreto. Botar uma urna e a Assembleia votou. Terminou a Assembleia. Nós saímos e entregamos a urna para o Cerqueira conferir os votos. Quando voltamos, ele disse: companheiro, vocês ganharam por 4 votos, mas ganharam. Então a greve é segunda-feira. Ele podia, nós não íamos pagar conferir, porque lá existia uma confiança nele. Eu fiquei de 53 a 63, repetindo o mandato. O mandato era 2 anos, repetindo o mandato. Nunca passei no Conselho Fiscal. Não, porque hoje é o seguinte, eu digo de passagem, eu tenho orgulho de dizer que eu era ativista sindical e ativista político. Mas as vagas não eram para todos esses. Nós tínhamos que ter os acordos, trazer companheiro de empresa, que não tinham nada com político, mas era companheiro honesto que estava dentro da empresa, que tinha liderança da empresa. Tinha liderança da empresa. Nós tínhamos um comitê metalúrgico de companheiros ativistas políticos, entre os 30 e tantos que nós tínhamos 12 a 15 companheiros do partido, do PCB. E o PTB ofereceu, assim, digamos, guarita aos comunistas, incluiu-os nas chapas das diretorias. Evidentemente, eles não se apresentavam explicitamente como comunistas, nem defendiam abertamente as suas ideias. O trabalhismo do PTB se relacionou com isso de uma forma bastante positiva e incorporou-os e permitiu, assim, que as diretorias tivessem um mínimo de representatividade do que realmente ocorria no interior das empresas. Em 63, tinha 150 conselhos de empresa dos metalúrgicos. O sindicato conta com recursos para construção, inclusive para obras e tudo, na sua sede. Mas eles, na verdade, tinham uma expectativa de uma sede com certas características, né? Para isso, o sindicato pediu a colaboração dos trabalhadores, né? E eles, de fato, aceitaram e doaram um dia de trabalho para a construção da sede. Eu participei da comissão de comprar o terreno, foi o dinheiro do próprio sindicato, foi um dia de trabalho dos trabalhadores. A ideia era que exatamente o sindicato pudesse oferecer todo tipo de serviço ali, né? Que os trabalhadores pudessem ter acesso a médico, a dentista, ao lazer, né, diversão, no espaço do sindicato. Isso funcionou, talvez de forma um pouco intermitente, houve momentos em que algumas atividades foram acentuadas, em períodos em que o sindicalismo, por exemplo, depois de 64, teve um caráter um pouco mais assistencialista, digamos assim. Muitos trabalhadores militantes, principalmente, consideram que o sindicato não é um lugar para diversão, é um lugar muito mais para reuniões políticas e tudo mais, mas essa não é a visão de todo mundo, então sempre houve um espaço para que o sindicato oferecesse algum tipo de divertimento às pessoas que iam lá, porque outros militantes, ao contrário, acham que essa é uma boa maneira de atrair os trabalhadores para o sindicato e aí, progressivamente, eles iriam se aproximando das atividades mais políticas, né? Tendo mais clareza, tomando mais consciência. Você lembra que ano que vocês inauguraram o prédio aqui? Foi o 1º de maio de 59. E são muito orgulhosos de terem participado desse processo. Foi emitida uma declaração para cada um que colaborou e eles guardam aquilo com carinho. Eu cheguei a ver uma delas. A primeira pichação que fiz fui eu, dia 4. Dia 4 de abril. Sobre? Pichação Primeira sobre? pichação. Sobre? Abaixo da ditadura. Ah, O primeiro abaixo da ditadura que fiz, dia 4 de abril. é essa aqui? Essa aqui, ó. Essa aqui? Não, isso aqui é outra coisa. Eu tô falando, entendeu? Na rua.
Nesse sindicato aqui dos metalúrgicos, foi onde se amotinaram os marinheiros, em março de 64. Eu tive a oportunidade de vir aqui ao sindicato para trazer a minha solidariedade aos marinheiros. Assim, não só eu, mas com muita gente. O sindicato ficou abarrotado de militância, de figuras importantes. Portaria número 0542, de 3 de abril de 1964. O ministro de Estado, usando a atribuição que me confere o artigo 114, parágrafo 1º do Código da Justiça Militar, determina ao almirante Luiz Clóvis de Oliveira a instauração do devido inquérito policial militar para, no prazo legal, apurar os fatos e responsabilidades relacionados com a conduta de oficiais da Marinha Brasileira que, de qualquer forma, contribuíram para a crise de disciplina verificada a partir da madrugada de 26 de março. Inclusive a participação na passeata levada a efeito quando foram postos em liberdade na tarde do dia 27 de março os marinheiros e fuzileiros amotinados no Sindicato dos Metalúrgicos da cidade do Rio de Janeiro, Guanabara. Mas no dia da invasão não. Os marinheiros se rebelaram contra uma série de injustiças na Marinha, comandou uma tropa para vir aqui, invadir o sindicato e prender os marinheiros. Mas não foi isso que aconteceu. A tropa que o Aragão trouxe desceu do caminhão, se solidarizou-se com os marinheiros que já estavam aqui e entraram, fizeram parte deles. Jogaram as armas lá fora. Isso é bonito, companheiro. Isso é bonito. Relatório. O Poder Executivo, representado pelo então Presidente da República, apoiado por elementos do Poder Legislativo e líderes sindicais, estava empenhado na subversão de ordem e agia no sentido de solapar o próprio regime democrático, como ficou evidenciado nesses autos, à mercê da presença de elementos estranhos à Marinha Brasileira no motim do dia 26 de março do corrente ano no Sindicato dos Metalúrgicos nesse estado. Só no primeiro dia, na primeira noite que eu vim aqui. Fiquei aqui umas 2 semanas, eu morava aqui perto. E tive a infelicidade de ficar umas 3 horas com o Cabo Anselmo lá no terceiro andar, na sala lá. A comunicação era feita, era eu que fazia a comunicação, infelizmente. Isso no mesmo dia na Assembleia que ele ficava. Vocês não sabiam ainda quem Ninguém era sabia Cabo de nada. Anselmo? O cara era o líder. Ninguém tinha conhecimento de nada, só soube depois, né? O orador mais eloquente da turma, né? E era um cara preparado. As informações que nós soubemos depois que a CIA já estava investindo no Cabo Anselmo, né? Ele foi transformado num agente do imperialismo, agente da CIA. Um agitador de primeiríssima conseguiu conquistar a confiança dos marinheiros para vir para aqui protestar. E depois aí nós soubemos depois do que ele fez no período da luta armada, quer dizer, ainda não havia sido descoberto que ele era um agente infiltrado e ele fez um estrago terrível. Denunciou um grupo de companheiros e companheiras, inclusive a própria companheira do Anselmo, a companheira dele, que era companheira, vivia com ele, uma moça até de origem paraguaia, estava grávida e foi assassinada pelos agentes da ditadura. Então fez um estrago terrível, o Cabo Anselmo. E os outros marinheiros sofreram as consequências que nós sabemos que aconteceu a partir daí. Verificando das averiguações policiais a que mandei proceder que os fatos apurados constituem crimes previstos no Código Penal Militar. Peço a remessa dos presentes autos com urgência ao Egrégio Superior Tribunal Militar. Indiciados: Almirante de Esquadra Pedro Paulo de Araújo Suzano, Almirante de Esquadra Silvio Borges da Souza Mota, Capitão de Mariguerra Vice-Almirante Cândido da Costa Aragão, Capitão de Mariguerra Bernardino Contra-Almirante Washington Frazão Contra-Almirante José Luiz de Araújo Goiano Lopes da Capitão de Mariguerra Paulo da Silva Paulo Coutinho Dum, Capitão de Mariguerra René Magalhães Arinos Marques da Silva, Capitão de Mariguerra Henrique Medeiros Lopes Alonso Júnior, Capitão de Mariguerra Arira Frota Roque. O exame dos autos me leva a entender ser de alta conveniência, no interesse da segurança pública, da disciplina e da justiça, a decretação de prisão preventiva do vice-almirante Cândido da Costa Aragão e do segundo-tenente Paulo Henrique Medeiros Ferro Costa. Rio de Janeiro, estado da Guanabara, em 11 de agosto de 1964.
comandante Aragão, que era um almirante Almirante Aragão, ele era de fuzileiro naval. Ele pediu consentimento ao João Goulart para prender o Lacerda. E o João Goulart não permitiu. Quer dizer, ele, um homem que estava do lado do governo, sabia que se isso fosse feito, abortava, naquele momento abortava o golpe, né? Não sabemos as consequências depois, não sabemos, né? Mas o governo não permitiu. Foi mais um, na minha avaliação, foi mais um erro. Será uma nova Indochina. O gigante está de joelhos, ao sabor de sucessivas crises, mergulhados num cotidiano de boataria e de incertezas. Foram tempos difíceis. Você se lembra? Você, chefe de família. Você que não era criança há 11 anos atrás. Vocês que viveram aquele tempo. Vocês se lembram? Tem a história que precede o golpe de 64, então tem esse problema, né? Inclusive se falava em soviete, imagina, como se tivesse alguma possibilidade disso ter acontecido no Brasil, né? Soviete de soldados, marinheiros e operários. Mas a imprensa burguesa sempre foi muito reacionária, né? E tentava fazer esses vínculos quando nada disso correspondia aos fatos. Havia radicalização? Claro que havia. Mas a radicalização dos trabalhadores sempre foi uma resposta, na verdade, a uma atitude extremamente brutal das nossas classes dominantes. A reação já estava no pé dele, era questão de horas. Não foi de horas, mas foi de dia. No Automóvel Clube do Brasil, né? Ele recebeu o apoio dos sargentos da aeronáutica. Aquilo ali, o problema das Forças Armadas é a disciplina. A disciplina. Fugiu da disciplina, não importa parentesco, não importa a posição, saiu da disciplina, está condenado. Então foi o que aconteceu, com os sargentos. Vamos dar apoio ao governo para que ele salve o Brasil, coitado. Foi a condenação do Brasil naquilo ali. 2 ou 3 dias depois, veio o golpe. O Sindicato dos Operários Navais, que funcionava em Niterói, no Barreto, tinha uma sede lá, mas que, na verdade, agregava também os trabalhadores dos estaleiros. E esse sindicato existiu até o golpe militar de 64. O golpe acabou com o sindicato, porque eles eram uma categoria muito combativa, né? Junto com os metalúrgicos também, mas eram uma categoria muito combativa. E o Ministério do Trabalho reenquadrou-os como metalúrgicos e deixou só como operários navais os que trabalhavam no mar, trabalhavam nos navios, embarcados no mar, para fazer consertos em navios e tudo. Eles que fabricavam os navios foram considerados metalúrgicos. Por ironia do destino, a categoria dos metalúrgicos se tornou, no período subsequente, uma categoria extraordinariamente combativa, né, na linha de frente do sindicalismo brasileiro. Lá no Sindicato dos Operários Navais, os militantes do sindicato e os dirigentes haviam selecionaram um grupo que o pessoal pensava em resistir. Mas como resistir, né, 30 militantes, enfim, com armas de pequeno, tipo revólver, coisa parecida, pistola. O militar vem de metralhadora, né, de fuzil de metralhadora, não tem como resistir. Aí o pessoal, quando sentiu, disse, olha, não dá para resistir, é melhor os caras estão jogando pesado. Aí o pessoal desmontaram lá o grupo que estava preparado para a resistência, mas os que foram presos foram lá para o Caio Martins. No dia do golpe eu estava em casa. Um erro muito grande que o partido, as lideranças cometeram, que naquele dia não era para ninguém ficar em casa. Era para descer todo mundo para a cidade, né? Eu e um colega, nós saímos de casa de madrugada para impedir que os ônibus descessem lotados para o centro da cidade, né? Eu me lembro, a orientação era impedir. De que maneira era nós que decidimos. Então, nós jogamos pedra, os ônibus passando lotado para os trabalhadores para o centro da cidade para trabalhar, e a gente jogando pedra e os trabalhadores apavorados.
motorista parava, todo mundo descia, e a gente, ó, jogava pedra e saía correndo, né? Pra não ser pego, né? Naquela hora, naquele dia, era para descer todo mundo, quando tivesse as lojas abertas, as empresas funcionando, aí sim, a decretação da greve. Porque aí não tinha como ninguém vir para casa, ficava na cidade. Em 64, o sindicato sofre uma intervenção, começa inclusive com uma intervenção militar. O prédio é invadido por tropas do exército, há uma depredação do prédio, dos móveis, como se fosse uma sanha anticomunista, né? O sindicato, na época, era dirigido pelo Benedito Cerqueira, do Partido Trabalhista Brasileiro, que não era comunista. Foi um dos melhores aliados que o partido teve. Era considerado, a reação considerava ele, inclusive, como comunista, que não era, nunca pertenceu ao partido, mas era um aliado melhor do que alguns comunistas. O caso da Embaixada Americana fez uma proposta para ele nos Estados Unidos, mas que ele tinha que fazer uma declaração contra a Federação Sindical Mundial. Não estou interessado em fazer declaração contra a Federação Sindical. Mereceu confiança até, não à toa que a Federação Sindical Mundial deu cobertura a ele no asilo, quando ele teve afastado. A Justiça do Trabalho ficou um pouco mais constrangida, digamos assim. Ela atua durante o período ditatorial. Se você olhar o quadro de números de processos que chegam à Justiça do Trabalho nas várias décadas, você vê que, a partir de 1941, isso vai crescendo e não para no período da ditadura. O que acontece é que muitos juízes contaram, né, falaram sobre as perseguições que eles receberam quando tomaram atitudes de defesa dos direitos dos trabalhadores. Isso ocorreu, efetivamente, durante o período da ditadura, mas ela não deixou de atuar. Alguns juízes realmente foram perseguidos, alguns até voluntariamente se afastaram porque não aguentavam a pressão. Geralmente, o chefe militar da região, quando sabia que o juiz tinha dado uma sentença favorável aos trabalhadores, chamava para perguntar por que tinha sido. Enfim, criava um clima altamente desfavorável para a atuação livre desses juízes. Quanto à questão da intervenção do Ministério do Trabalho, que se segue à intervenção propriamente militar, com a deposição da direção e a instituição de uma junta interventora, quer dizer, a junta é constituída por operários de correntes sindicais completamente dóceis, servis ao governo, né? No caso, quem fez esse papel foram os círculos operários cristãos, e o nome que aparece em primeiro plano é o do Giovanni Maranhão. O Maranhão, ele foi o interventor de 64 que assumiu a intervenção do sindicato. E foi o segundo presidente do Grêmio dos Aposentados. Né? Era do Centro Operário Católico. Né? Era mais direita do que esquerda. Ou seja, era direita mesmo. Foi interventor em 64, depois houve outra intervenção em 73. O Ministério mandou botou um funcionário como interventor. Esse funcionário ficou um ano aqui e o pessoal fizeram uma campanha para ele sair e o Maranhão voltou novamente a ser o interventor. Ele já tinha sido, inclusive, já tinha participado da própria chapa do Cerqueira, antes de 64. Ele teve uma participação no sindicato, segundo dizem. Ele andou dedurando alguns companheiros, mas ele negava, nunca fez isso. Né? Teve uma posição boa quando ele assumiu em 64, que o governo queria dizer que a diretoria estava mal. Ele disse, olha, os vales que eu encontrei no cofre, no sindicato, o dinheiro que tinha dava para pagar a conta, não houve roubo.
Não houve roubo na diretoria de 64 que foi deposta. Quer dizer, o sindicato não tinha eleição, tinha uma junta governativa. E depois o seguinte, essa junta governativa, ela era pessoal de confiança do Ministério do Trabalho, não eram nem pelegos, era mais do que pelego, porque os caras eram agentes da ditadura, agentes, né, atuando dentro do sindicato, entregando os trabalhadores, inclusive. Porque eles colocaram, né, nas categorias, a ditadura, ela recrutou muita gente para ser dedo duro, né, para entregar os companheiros, cagoeto da ditadura. O cara não era agente da ditadura, assim, um agente oficial. Ele era recrutado, recebia uma bonificação, recebia um bônus do governo para poder dedurar os companheiros. Daqui a pouco bateu na porta, a mulher falou, tem alguém chamando lá no portão. Aí minha casa tinha umas portas de madeira que tinha uma janelinha, né? Aí abri aquela janelinha e vi 2 senhores lá no portão. Seu Severino, eu digo, queria falar com o senhor. Não tinha patrulha, não tinha nada na porta. Aí eu saí. Aí mostrou a carteirinha e disse, eu sou da polícia DOPS, de Polícia Social. Para o senhor descer com a gente para prestar depoimento. Eu digo, rapaz, eu estou fazendo prova para Petrobras amanhã. Você não tem problema. Mas quando o senhor sair de lá, terminar o seu depoimento, nós lhe damos um documento provando que o senhor não foi por esse motivo. Eu não falei para ele, não. Digo, belo motivo que a Petrobras vai aceitar, né? Um preso político fazendo uma prova para entrar nos quadros dela. Foi um dia de sábado, deve ter sido 23 ou 24 de julho. Eu saí no dia do aniversário da morte de Getúlio. Quando eu passei na Cinelândia, à noite, estava uma manifestação ali, eu não estava sozinho, foi solto um grupo, né? Aí eu tô, rapaz, não vamos ficar aqui não, a gente acabou de ser solto, vamos para casa. Aí fomos para casa. Então eu saí, fiquei exatamente 30 dias preso. O crime? Primeiro, ser comunista naquela época era bárbaro. Então o meu crime foi ser do Partido Comunista. A gente chegava em empresas, gostava, enquanto a gente estava lá na mão do técnico, fazendo pergunta, fazendo teste, tudo bem. Quando chegava lá no setor do pessoal, sempre tinha um motivo. Mas eu, nesse particular, eu não sofri muito, não. Eu não sei porquê, eu acho que devido à minha índole, né? Eu era rebelde. Mas, se precisassem de mim, Severino, tem uma máquina parada e amanhã ela tem que funcionar. Você pode ficar, eu nunca disse não. A época da luta da ditadura, ela era a Fábrica Nacional de Motores, era FNM. Houveram muitas prisões, tortura e alguns desaparecidos, principalmente lá da fábrica. Eles estão na vanguarda da luta e sofreram as consequências mais porque estavam mais de frente, né, na vanguarda da resistência contra a ditadura. E quando os operários tiveram a sua vida ceifada pelo golpe militar, suas famílias sofreram muito, né, foram perseguidos, familiares, né, inclusive passaram necessidade, sofrimento terrível, não só os familiares e o próprio militante. Nós tivemos vários que foram mortos pelo regime militar, mortos sob tortura ou assassinado, né, covardemente, e depois ele até forjavam inventavam lá uma história e tal. E aí... Manuel Fiel Filho, um operário, membro do Partido Comunista, né? Ele é preso, torturado e morto, né? Isso já no período mais final da ditadura, né? Tortura não é só cacete, tortura é você estar preso e vir um desgraçado, um torturador e dizer para você, comunista vagabundo, filho da... Tua mulher tá lá, nós temos uma gente lá, tá dormindo com ela. Isso aí não passa, companheiro. Isso aí não passa. E a gente resiste. Tá com medo, seu patrão, chegou a hora do peão. Tá com medo, seu patrão, chegou a hora do peão. A gente berra, a gente grita, pega o dinheiro, estica, mesmo assim ele não dá. Chega pra lá,
assim não dá. Ou me dá 83 ou não vou mais trabalhar. Eu não vou mais trabalhar. Eu não vou mais trabalhar. Virou hino de guerra. Naquele momento se juntava as condições objetivas, que era a questão da campanha salarial, a questão do arroxo, se aliavam a uma condições subjetivas. Havia, quer dizer, para o metalúrgico do Rio de Janeiro, fazer aquela greve era quase como uma questão de honra. Já tinham feito a greve de 78 na Fiat, em 79 era necessário fazer aquela greve. Aí depois eu vim saber, né? A Fiat sempre foi forte, a Fiat sempre fez greve forte. Aí a greve foi muito forte ali, envolveu as mães, envolveu as esposas, entendeu? Eles vinham aqui para a sede do sindicato, aí faziam sopões, também faziam isso lá em Caxias, na Igreja de Santo Antônio, e no centro de Caxias, greve de ocupação de fábrica, entendeu? Depois eles também fizeram greve fora, entendeu? Então, assim, foi a greve mesmo que foi a primeira que teve aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Tinha acontecido a greve lá em São Paulo e da Fiat em Minas Gerais. Então, só faltava o Rio. O Rio, grande centro de trabalhadores, não tinha ainda um movimento de peso naquele momento. O sindicato aqui ficava lotado, a Ananelli toda cheia, aqui cheio, o sindicato colocava ônibus, né? Essa rua toda aí fora ficou tomada. Botou-se caixa de som nos postes. E aquilo era muito lindo, porque isso aqui, você subia para falar aquele pessoal gritando aquilo, entendeu? Aí a gente ia para os piquetes, o pessoal cantando a música. Era uma união muito bonita, muito bonita. Havia uma argumentação de que não podia se fazer greve porque a área era muito extensa. Ou seja, um argumento para não fazer nada. Aí houve a proposta, vamos dividir por área. E eu era representante da área do Jacaré. Da área naval era uma pessoa, era de oposição, Jacaré era de oposição. Nós tínhamos o trabalho, nós tínhamos militantes nas áreas. Vinha aquela coisa da ditadura militar como se fosse, assim, uma caixa, né? Que você vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, aí explodiu aquilo, entendeu? A greve 79, ela nasceu numa reivindicação de uma reposição salarial de 37,6 desde São Bernardo. Como era a ditadura militar, o que acontecia? Os gerentes, entendeu? Eles não, os chefes imediatos, eles não sabiam lidar com aquilo, não sabiam nem o que estava acontecendo. A gente fazia reunião lá no refeitório com 50, 60 pessoas, aí o gerente passava como se nada tivesse acontecendo. Então, a greve, a gente organizou ela dentro da fábrica. Entendeu? A principal organização dela era dentro da fábrica. Era um colega falando com o outro, era um indo de máquina em máquina. Dada a amplitude da greve, né, falava-se que o sindicato ia sofrer intervenção. Isso era notícia que corria, inclusive, como uma forma da direção do sindicato de tentar acabar com a greve. A intervenção já tinha se dado anteriormente, Pimentel era o presidente, mas havia claramente no movimento sindical a divisão entre, que depois se consumou claramente, entre os autênticos e os, a gente chamava os autênticos e os reformistas. Quer dizer, isso se expressou muito se expressou durante a greve de 79, se expressava nas perspectivas que nós tínhamos de fazer uma chapa de oposição sindical para ganhar o sindicato. Isso estava como uma coisa já demarcada. Todo mundo estava junto mesmo, entendeu? Pimentel, por mais que assim, não, ele era o pelego. Historicamente falava, ele era o pelego, tá entendendo? Mas ele era um metalúrgico, que era da Fiat e que não tem como negar. Ele ajudou muito também a mobilização. É considerado até hoje, por algumas pessoas, o período mais democrático que teve dentro do sindicato metalúrgico. Não importa os defeitos, mas importante é as virtudes. Ficou democrático, tá entendendo? Se antes não era, eu não vivia isso, mas naquela época ele era democrático. Aí, modéstia à parte, até nego me sacaneia. Gilson, quanto você levou para parar a greve? Aí na White Martins mandaram me oferecer uma vaga de chefe para poder me pichar. E o patrão ia dar os 83%. E eles falaram, não pode dar 83%, senão vai fortalecer a oposição. Essa é a história da greve de 79. Isso teve consequência, que foi a chapa
de oposição, que era para ser uma chapa de oposição. Teve um ganho salarial, só que teve um outro lado que foi algo que a gente nunca conseguiu se trabalhar bem, mesmo no tempo em que a gente foi da direção. Os dias parados foram descontados. Então, no cálculo do trabalhador, era eu perdi tantos dias. Ele não, quer dizer, o ganho do aumento real, que aquilo vinha no salário dele durante todos os meses, era ofuscado. E essa greve, ela teve um resultado muito mais político do que econômico. A geração que saiu da greve geral de 79, efetivamente, é o pessoal que vai construir uma política sindical. Eu sou o primeiro diretor do Estaleiro Caneco e que ficava dentro da empresa, era diretor de fábrica, chamava na época. Quando veio a primeira greve, nós batemos de frente. Quando nós chegamos lá na empresa, era a polícia dar com pau. Quem nos prestou ajuda nessa empreitada na sociedade foi a deputada Jandira Fegali, que ela chegou e bateu de frente. Ela ia às assembleias e aí eles ficaram com medo de prender essa deputada, enfim. Não adiantava nada, não prendia deputado, mas prendia o diretor. Era uma chateação, porque você era preso, aí quando era tarde você saía da cadeia, da delegacia. Aí no outro dia você estava na greve. De novo, então era escroto, então era esquisito. Os trabalhadores do EMAC, num movimento histórico, fomos nós quem fechamos a Avenida Brasil no ano de 1986. Quando nós fechamos aqui, a Brasil, nós botamos uma faixa no meio da Brasil e tinha os caras que quiseram entrar, passar, furar. Olha, eu nunca vi se quebrar tanto carro como naquele dia. Teve caso assim, gozadíssimo. Nós paramos os elevadores, foi uma greve que o pessoal da Vilar estava aceso, mas assim, muito mais, foi uma greve fora da database. Uma greve que durou dias, paralisou muita coisa, e um dos fatos foi, nós resolvemos ir na Firjan, e paramos o elevador da Firjan. Tomamos a chave do elevador, simbolicamente, na verdade, eles botaram o elevador para funcionar, mas nós chegamos a parar o elevador da Firjan. O sindicato ficou parecendo um depósito de ferramentas, porque a gente ia nos lugares, parava o pessoal de fazer a manutenção, pegava as ferramentas dele, levava para o sindicato, deixava depositado. Depois da greve o pessoal ia buscar. Aconteceu uma greve na Cozígua, que ficava para o lado de Santa Cruz. Nós precisávamos chegar rápido, urgente, levar um grupo de militantes, dirigentes do sindicato, lá na porta da Cozígua. E o sindicato tinha uma ambulância, que era uma veraneio antiga, né, pintada de branco, com aquela cruz vermelha, sindicatos metalúrgicos e tal. Nós enchemos a traseira da veraneio de gente, e a gente desceu a Avenida Brasil com a sirene ligada, porque a ideia era chegar rápido, a gente precisava chegar rápido. E aí a ambulância o pessoal não para, mas se a Polícia Rodoviária Federal parasse a gente, tinha todo mundo indo para a cadeia. Aquilo deixava a peãozada feliz da vida, porque via, pô, esse sindicato é diferente. O pessoal não gostava de fazer greve fora da empresa. Aquele negócio de ficar na porta da empresa, o pessoal não gostava. E a empresa não sabia disso. Esse foi o meu trunfo. Aí juntei a rapaziada, muitas vezes aqui, em reunião aqui dentro do sindicato, falavam, então a próxima greve nós vamos fazer dentro da empresa. E vamos exigir tudo que tem direito, café da manhã, almoço, tudo tiver de comer. Nem a polícia podia entrar dentro da empresa, porque tava... Foi uma mão na roda, e foi assim, foi feito. E aí eles não deixaram eu entrar. Eu ficava no carro de som, do lado de fora, no pedestal mais alto, por cima do portão. No ano seguinte, eles aumentaram o portão. Em Volta Redonda, né, era um outro sindicato, mas nós do Rio de Janeiro, o pessoal do Rio de Janeiro estava lá dando apoio. Estávamos eu e o deputado Juarez Antunes, que também era deputado federal, metalúrgico, eu metalúrgico do Rio, ele metalúrgico de Volta Redonda.
E nós estávamos numa assembleia, o coronel que estava ali na frente, tentamos conversar com ele, mas ele não queria conversa, começou a jogar bomba e os trabalhadores começaram a reagir. Como tinha trabalhadores também em greve dentro da companhia, eles passaram por nós, que estávamos do lado de fora, e entraram. E aí foi uma tragédia, a morte desses operários, mas teve resistência, teve um episódio que o pessoal falou que o exército entrou com um tanque e os operários ligaram um imã gigantesco que era para poder puxar, pelo menos atingir o tanque de guerra, né? Mas culminou com aquela violência toda. Eu diria que dessa luta, desse acontecimento, nós conseguimos fortalecer na Constituição, por exemplo, nas disposições transitórias, turno de 6 horas para jornadas ininterruptas de revezamento, né? Então, a luta dos trabalhadores da CSN ajudou a interferir diretamente na Constituinte. A oposição era formada por quase todas as correntes políticas de esquerda. Elas traziam a ânsia, né, a vontade de crescer, e era fundamental, então, ganhar aquele sindicato. Esse sindicato nosso aqui vai ferver. Vai ferver de quadros... 20 mil sindicalizados. Quadros dentro desse sindicato. 20 mil. Nós tínhamos 180 mil trabalhadores na base. A gente diz que o sindicato é de corrente A, corrente B, corrente C. O sindicato é a soma dos votos dos companheiros que têm a liderança numa empresa. Em 81, quando tem a candidatura da reeleição dele, já tem chapa de oposição, correto? E é esse grupo. É a Inês, é o Osso, é 2 chapas de oposição naquele período. O Pimentel vence a eleição. Esse pessoal continua trabalhando. E o debate político que ocorria no sindicato, ele não era vetado a que ele também ocorresse no colégio. E isso gerou, como ondas, irradiando-se para as diversas fábricas, diversas empresas. E nesse aspecto o colégio foi um ponto irradiador. Em 1987, ganha os sindicatos metalúrgicos uma chapa que conviviam, em certo ponto, as 2 vertentes do movimento sindical. De um lado, aqueles que defendiam o sindicato livre, entendendo o sindicato livre como um sindicato que teria que acabar com o imposto sindical, um sindicato que teria que ser desatrelado do Ministério do Trabalho, não tem mais ser obrigado a reconhecimento do Ministério do Trabalho, e, aliado a isso, a questão da unicidade sindical. E isso criou uma dinâmica nova no sindicato. Quer dizer, as lutas fabris, as greves, isso passou a ser uma marca grande na característica do sindicato. Um dos grandes fatores que ajudou, e depois nós tivemos algumas maneiras de mensurar isso, até na vitória da CUT nas eleições, foram os alunos que estudavam no colégio, porque eram alunos de diversas fábricas que se empolgaram com aquele processo e levaram isso para aquelas fábricas. Além disso, o projeto pedagógico do colégio, cujo lema era uma escola que defende os interesses dos trabalhadores, buscava não só ampliar sua consciência, mas como dar uma boa formação profissional, de modo que ele fosse um técnico muito capacitado, mas que com consciência daquela sociedade ou daquela realidade que ele vivia, ter condições, inclusive, de discutir com aqueles que são os iguais a ele. Era esse o objetivo princípio que o colégio sempre teve. E isso acontecia. Teve vários diretores desse sindicato que foram alunos do colégio. Até hoje tem diretor de sindicato que foi aluno. Porque a gente saiu da lei da CLT, né? Aquela que engessava e dizia que a direção do sindicato era de 24 pessoas, 7 executivas. Essa era a direção do sindicato até aí. No segundo mandato, a gente já mudou, tinha os 24 eleitos, esses eram responsáveis e responsabilizados por qualquer problema do sindicato. Mas nós passamos a ter uma visão de direção colegiada. Quando a gente discutia, quando a gente se reunia para discutir a ação do sindicato, a gente se reunia aquele grupo. Essa diversidade, se ela era difícil de ser trabalhada na política, como é que se convive no meio dessa divergência, essa brigalhada, esse método procurava criar hegemonias e não exclusão. Havia uma roleta no sindicato. Quando ele dizia que os sindicatos pareciam repartições públicas, e hoje acho que parece muito mais, a gente fez uma quebra simbólica da roleta do sindicato.
Ali quando você entra no sindicato, ali tinha uma roleta ali, uma portariazinha, você tinha que se identificar. E nós chamamos o pessoal da Fiat, Giannini e Gonçalves. Foram os dois já das primeiras marretadas. A gente destruiu como um símbolo, a gente tirou a roleta. Foi a mudança da democratização do sindicato, que a gente começou a formular isso lá, em 88, 89, quando a gente mudou a característica do sindicato. Nós tínhamos na categoria um grande número de mulheres e nós fizemos um bom trabalho em que nós dobramos o número de mulheres aqui na diretoria, botamos elas como diretoras da entidade. A maioria dos diretores, antes da minha chegada na presidência do sindicato, era homem. Na época que eu trabalhei, se falava em 4 mil. E era como se fosse assim, eu acho que 80% da fábrica eram as mulheres. A mulher, assim, eu acho que é mais espontânea, né? Participa, tá entendendo? Quando é chamada, dentro do horário, também tem isso, dentro do horário que ela pode, porque depois do trabalho, ela ainda tem que ir para casa, cuidar do filho, fazer janta. Então, isso também era um impedimento. Por exemplo, quando as reuniões eram à tarde, vinham bastante mulheres. Quando a gente fazia reunião dentro da fábrica, nossa, mãe. Eu pegava 6 horas, certo? Que era assim, 5h30 mais ou menos. Então, eu tinha que deixar roupa de criança já, de colégio já arrumada. A comida, às vezes, pronta para alguém que ficasse com eles, poder dar, né? Então, assim, é muito complicado. Não basta vir para a direção do sindicato. Nós também temos que nos empoderar também dentro do sindicato. Então, por exemplo, algumas de nós, eu vim para cá em 96. Eu era da fábrica, né, trabalhava na Elma Telecomunicação, vim para a direção do sindicato e aqui dentro eu fui crescendo. Por exemplo, nós estamos chegando ao centenário do sindicato, eu sou a primeira mulher tesoureira dos sindicatos metalúrgicos nesses 100 anos de existência dos sindicatos metalúrgicos. Na nossa categoria, a gente ainda tem essa questão do machismo, né, ainda muito aflorado, né? A gente convive com assédio moral, com assédio sexual dentro das fábricas, com o salário, né, diferenciado entre homens e mulheres. Então, isso aí é uma questão ainda do machismo, nós não conseguimos ainda superar, colocar, e a gente também espera que um dia também nós tenhamos uma mulher que seja também presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Mulheres vinham para a Assembleia, na General Electric. Eu lembro que a gente fez um dia uma reunião ali, naquele auditório menor, e lotou, metade da Assembleia era do General Electric de mulheres. Tinha muitas mulheres na categoria, embora a maioria seja masculino mesmo. E o fato também de eu falar, a Edinalva, uma grande companheira, ela sempre fala, não, eu via você falar lá, me dava força também para estar. Eu ia lá porque tinha uma mulher falando, entendeu? Então, o pessoal identificava, não, é um espaço da mulher também. E nos piquetes ajudou muito. Eu acho que a gente tem que ser mais enfático nessa questão do combate ao assédio moral, o assédio sexual, a questão do trabalho igual, salário de igual valor, porque se a mulher ela desempenha uma função igual à do homem, está na mesma bancada de trabalho, por que ela vai ter que ganhar menos do que aquele seu companheiro de trabalho? Você sabe que eu fiz uma greve numa fábrica, nós fizemos, com esse conteúdo da importância da mulher, uma fábrica que proibia a mulher de fazer xixi. Para a mulher ir no banheiro, ela tinha que ir lá, pegar uma fichinha, ter que esperar a vez para poder... Não era nem a vez, né? A hora para poder ir no banheiro, como se o seu biológico né, funcionasse na hora que eles achassem que deviam funcionar. Teve essa greve, né, que foi a revolta do xixi. Nós fomos uma greve de 3 dias. Nós fomos para o Ministério Público do Trabalho, denunciamos a empresa e extinguimos com essa questão da greve do xixi. Na empresa mesmo que eu trabalhei, em 95, na EL, teve uma greve, e nessa greve foi uma greve muito, muito dura, né? Porque teve um embate muito grande entre o sindicato, os seguranças da empresa, a polícia, e o nosso presidente, que era o Chaves, ele foi preso, né? Então, era uma fábrica que tinha mais ou menos 600 trabalhadores, e na sua grande maioria era mulher. Então, quando o presidente foi preso, a empresa ficava ali na saída do túnel ali da central, na Gamboa, e a segunda DP era
na central do outro lado. Então nós, enquanto a polícia estava dando a volta para chegar com ele na delegacia, nós atravessamos o túnel e fomos para a porta da delegacia para tentar libertar o companheiro. Fizemos um mau tumulto lá, as mulheres, né, tumultuaram lá e o delegado teve que liberar. Quando eu entro no EMAC, no meu segundo mês de trabalho, meu salário já atrasa. É a crise da construção naval. Então esse processo se inicia ali no meio da década de 80, foi bem forte na década de 90, né? E nós travamos uma luta dura no governo do Fernando Henrique Cardoso, nos 8 anos em que esta visão que não precisávamos ter estaleiro, que não precisávamos crescer. Tanto é que ele chegou a pensar em privatizar a Petrobras, e passar a Petrobras para a iniciativa privada, e mudar, inclusive, a característica da Petrobras. Na época do Fernando Henrique existia o PROER, que era um estímulo para comprar tudo de fora. Todas essas plataformas de navios comprados fora do Brasil não pagavam impostos. E tudo que era produzido no Brasil pagava imposto federal, e de ICMS aqui, pelo menos, era 17%, 19%. O Brasil deixou de construir navio, parou de construir plataformas de petróleo. O país fretava muitos navios, e navios estrangeiros. Ou seja, havia um gasto de cerca de 10 bilhões de dólares ano com fretamentos de embarcações estrangeiras. Nós lutamos para que o governo fosse nessa direção. Foi luta, não foi simplesmente conversa, foi passeatas, ocupação do BNDES, né? Foi muitas lutas. Os trabalhadores abraçaram, através dessas mobilizações, se conquistou o conteúdo local, conteúdo nacional. Isso foi muito importante, que hoje está sendo negado, vamos dizer, está sendo desconsiderado. Ocorre que com o ingresso do neoliberalismo, sobretudo nos anos de Fernando Henrique Cardoso, esse setor padeceu de muitas incongruências e, diria assim, se perdeu. Ali aquela questão da globalização, que veio desde Margaret Thatcher, de Reagan, aquela coisa, ele tentou implantar aqui de uma forma bem nítida, com aquela questão da Petrobras, de Petrobrax, aquela coisa toda. Era uma política toda voltada lá para fora do nosso país, gerando milhares e milhares de desemprego. Como é que você pede aumento aos empresários se, por outro lado, existem empresas fechando, demitindo? Então, nós fizemos muita política para que a gente pudéssemos conquistar a base, fortalecer a categoria, fortalecer a base e enfrentar esse neoliberalismo do Fernando Henrique. Nesse período, foi um período que essa categoria fez muita greve de resistência às demissões, aos baixos salários, às terceirizações. O trabalhador, se ele levantasse a voz dentro da empresa, ele era sumariamente demitido. Então, nós fizemos um movimento muito grande contrário a isso. Nós enfrentamos essa política de represário aos trabalhadores, e fomos muito contestados. Os empresários fecharam as portas. Eu aprovei uma lei quando eu era deputado estadual, em 2002. Eu digo para todo mundo que foi a lei mais rápida aprovada no país. E a lei, inclusive, leva meu nome, Lei Valentim, que nós tentamos, ainda no governo do Fernando Henrique, garantir que tivesse preferências, particularmente da Petrobras, para adquirir navios e plataformas nos estaleiros nacionais. Então, como 65% da produção de petróleo era na Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro, depois da gente tentar fazer isso ali no plano federal, nós resolvemos fazer uma lei estadual que cobrasse de tudo que fosse produzido fora do Brasil, que quando chegasse aqui no Rio de Janeiro para produzir petróleo, para entrar na indústria do petróleo, ia pagar os mesmos 19% de ICMS que os estaleiros nacionais pagavam para poder produzir aqui esses produtos. Nós, aqui do Rio de Janeiro, construímos esse debate a nível federal. Reunimos os parlamentares, reunimos com Jandira, reunimos com o deputado Edmilson, que na época era deputado federal, reunimos com o deputado Luiz Sérgio, reunimos com o deputado que era deputado também, o Carlinhos Santana, do PT. Então, nós reunimos uma bancada de parlamentares em torno dessa proposta do conteúdo nacional, e nós vencemos. Hoje, um cidadão que
quero aqui citar o nome, que eu acho que é importante, e já dizia naquela época que não tinha capacidade de construir as plataformas aqui no Brasil, que é o Duque, que está preso, e tomara que fique lá por muito tempo, porque ele era quando estava na Petrobras, já na época do Fernando Henrique Cardoso, ele já dizia que no Brasil, o Brasil não tinha capacidade de construir plataforma. Por quê? Porque o interesse era que as plataformas e os navios fossem construídos fora do país. E nós provamos que não. Não foi uma coisa simples. Havia muitos obstáculos, né? Forças contrárias, porque a retomada da indústria naval, a Petrobras teve um papel muito importante. Aí veio o Lula, foi onde a gente começou a acreditar que as coisas iam acontecer, e realmente aconteceu. Foi onde a coisa começou a clarear para o setor naval, voltar à era de ouro que teve na década de 70, o setor naval. Ele se comprometeu a levantar o setor e levantou o setor, acreditando na engenharia nacional, acreditando nos trabalhadores do Brasil. A indústria naval era a base principal da indústria do Rio de Janeiro. Então, nós conseguimos uma articulação de alto nível entre os sindicalistas, representando os trabalhadores, e os empresários, que também queriam a reativação desse setor. Cabia no Brasil uma indústria naval forte. Então, as experiências que nós tivemos com os sindicatos metalúrgicos do Rio de Janeiro, elas variavam da luta na porta de fábrica com articulação com empresários, governos estadual, municipal, para poder fazer com que a atividade econômica do Rio de Janeiro crescesse. Iam desde ações de ganhar a classe, os trabalhadores dentro dos estaleiros, a ação também junto ao empresariado, junto à própria Firjan, junto ao próprio Sinaval, que era uma luta ampla. Nós sozinhos não atingiria o objetivo de recuperar. É importante registrar que, apesar de trabalharem juntos para o sorgimento da indústria naval e abrir os estaleiros, as greves e as porradas continuavam. Então, era uma articulação institucional legítima, mas a luta de classes sempre existiu dentro dos estaleiros. E a coisa começou a crescer através da Petrobras, do investimento da Petrobras. Foi aonde a gente saiu de 500 trabalhadores de carteira assinada em 2002, se eu não me engano, a ter, no final de 2013, 2014, 82 mil trabalhadores diretamente empregados no setor naval. Para reabrir foi uma luta, foi todo um processo de anos de luta. Agora, para fechar, foi assim uma questão de tempo, assim, menos de um ano, né, se fecha a indústria naval. Hoje, no estado, só tem um estaleiro em atividade, que é o estaleiro Brasfels, em Angra dos Reis. Jamais vi uma crise da indústria naval como estou vendo agora. Literalmente, nós estamos com 99% dos nossos estaleiros fechados. Estaleiro Chibrais está fechado, estaleiro Sermetal está fechado, estaleiro Rio Nave, antigo Caneco, que o Caneco fechou, entrou com o Rio Nave, fechou também. Uma das maiores crises que já aconteceu no nosso país. Eu acho que essa crise ela tem um endereço. O endereço é o governo federal e ela tem um propósito. O propósito é construir navios, é voltar a construir navios lá fora. Tem muito metalúrgico que perdeu sua casa, perdeu sua esposa, perdeu sua família e está morando literalmente como morador de rua. Outros estão como camelô, outros mudaram de função como motorista de ônibus, de táxi e por aí vai. A categoria está sendo espalhada. 30% do Rio de Janeiro, no caso do PIB do Rio de Janeiro, vive em torno da Petrobras. E eu diria que do Sindicato do Rio de Janeiro até mais, proporcional não só ao setor naval, mas com as outras empresas que vivem em torno da Petrobras. Então, com a queda da Petrobras, com aquela crise do Lava Jato, que foi o foco, foi a Petrobras, isso impactou enormemente aqui no Sindicato Metalúrgico. Por quê? A gente tinha em torno de 70, 80 mil na base. Só de 3 estaleiros a gente perdeu quase 20 mil trabalhadores, que passou pelo sindicato. Foram aquelas homologações que não passaram. Então, eu diria que mais da metade dos sindicatos metalúrgicos foi dizimada por essa crise da Petrobras. Você não pode falar da crise de hoje sem primeiro, tem uma crise do petróleo. É uma crise mundial.
barril do petróleo chegou a mais de $100. Hoje chegou a 30, hoje nós estamos aí beirando aí 50 a 60 dólares. Então há uma recuperação, mas tivemos uma crise. Tivemos a crise da Petrobras, a crise econômica, que também é mais ampla que a crise do petróleo, né? E a crise política, o que levou a esse crime. Porque em tudo quanto é lugar do mundo, quando há crise de corrupção, que envolve poderosas indústrias desses países, punem-se os seus dirigentes, mas procura-se salvar as empresas, porque as empresas têm papel na sua economia, têm papel na geração de emprego, têm papel no pagamento de impostos, ou seja, as empresas são importantes. Então, o que está ocorrendo hoje, com a justificativa de se punir quem contribuiu com a corrupção, é destruir as empresas nacionais e a economia nacional. Então, o caso do EISA, que é o EISA Ilha e o EISA Petro 1, que na verdade é o mesmo dono, juntando EISA Ilha e o EISA Petro 1 Niterói, em torno de 7 mil trabalhadores, e até hoje nós não conseguimos, vai para 2 anos. São as condições que tem em torno de 14 navios para ser feito lá, no EISA, e, no entanto, não se desenrola e não se busca uma saída para poder solucionar esse problema. Então, foi um baque muito grande, porque o EISA era a maior empresa na nossa base, com mais sócios na nossa base, entendeu? Então, teve os trabalhadores extremamente fragilizados, não só porque perdeu o emprego, não só porque perdeu as suas condições trabalhistas, mas porque o mercado também se fechou. E hoje, infelizmente, a gente se encontra na contramão da história, porque hoje nós estamos perdendo direitos. E o que se comprova é que, de fato, houve golpe desse hoje ilegítimo governo que tem feito de nós o seu inimigo preferido e tem feito de nós a maior causa do prejuízo que tem dado. Nós vivemos, né, uma consumação de um golpe que quebrou a democracia e, de alguma forma, feriu o Estado democrático de direito, né? O governo advoga uma agenda ultraliberal, quer pôr fim nos direitos consagrados pela CLT e endossados pela Constituição Cidadã de 1988. Né? Nós estamos vendo que está em curso, diria, um estágio de exceção. Se tenta a todo custo criminalizar os trabalhadores, os movimentos sociais, tenta-se quebrar a espinha dorsal do movimento sindical. Foi um retrocesso muito grande. O impeachment, o golpe que foi dado ao presidente Dilma. E num período muito rápido, vem num processo de retirar direitos. E para isso, liberdade não combina com retirar direito de trabalhadores. Que é aquela crise que, tudo ao mesmo tempo, é uma crise social, uma crise política, uma crise econômica, entendeu? Uma crise de representatividade, uma crise de que ninguém sabe quem manda. Então, na verdade, nós não temos um foco hoje, não é uma crise só econômica. Então, você não sabe muito bem como sair dessa crise. O patrão pode pegar, te dar 12 meses de salário e te botar para a rua. O que valeu o seu sacrifício, o seu salário reduzido por conta do patrão? A reforma esteriliza, na verdade, 2 dos principais atores das relações de trabalho. São a Justiça do Trabalho, o braço do Estado, né, na área do trabalho, e os trabalhadores foram completamente esterilizados. A Justiça do Trabalho, porque o que será que ela ainda vai defender se a legislação está abaixo da negociação? Os sindicatos também foram esterilizados, porque a reforma também inclui a criação de comissões nas fábricas que vão fazer a negociação entre patrões e trabalhadores. E são comissões sem a participação do sindicato. A esterilização desses 2 atores, mais a prevalência do negociado sobre o legislado, isso realmente causa um impacto sobre o qual a gente ainda não tem condições de medir as consequências. Há 100 anos atrás, quando o sindicato foi constituído, a gente lutava por jornadas de trabalho de 8 horas, a gente lutava por férias, por 13º, né, por descanso remunerado.
E 100 anos depois, realmente, olha o que o governo está propondo. 12 horas de trabalho. Trabalho intermitente. O trabalhador não sabe quando mais que ele vai prestar o seu serviço, sua jornada, e quanto que ele vai receber no final do mês. O que estão propondo é esse retrocesso de 100 anos na relação de trabalho. Na lei da terceirização diz o seguinte, que a empresa solidária ela só vai ser solidária depois que acabar o processo da empresa contratada. E você imagina, com a lentidão da nossa justiça, quantos anos vai levar para essa empresa, para você ganhar na justiça dessa empresa terceirizada, até chegar na mão da empresa mãe. Então, é uma complexidade e um formato que é feito tudo para se destruir a proteção dos trabalhadores. Na verdade, é isso. É um ataque frontal, sem escala, em direção à retirada dos direitos dos trabalhadores. Eles sabem que para perpetuar essas leis que eles querem, eles precisam ter um sindicato fraco, de joelhos. Então, eles estão atacando também o sindicato e alegando para a sociedade que está devolvendo para a sociedade um dia. O que é a vantagem de você ter um dia de trabalho a mais no seu salário se você não vai ter as condições de proteção do seu emprego? Isso nos coloca naquela questão que já deveria ter acontecido há muito tempo, que é a união das centrais, que é a união dos sindicatos, a união dos trabalhadores, em prol de defendê-los, porque essa divisão acaba enfraquecendo e abrindo uma brecha para que eles passem tudo o que eles querem. Se não tiver alguém para lutar pelo trabalhador, quem vai lutar? O cara for bater de frente com o diretor da empresa, pedir um aumento, tentar pedir seus direitos ali, brigar sozinho. É arriscado o cara chegar, não vai embora, ou sofrer algum tipo de ameaça, ou deixar você de lado, não te dá nada. Então, o sindicato ele vem para tentar fortalecer o trabalhador. Como eu acredito, né, que o sindicato ele só é forte se o trabalhador estiver junto com ele. Se estiver sozinho também não é forte, o sindicato é fraco. Essa repressão, nesse dia 28, nós comemos bomba, de manhã até de noite. Nós precisamos atravessar o oceano, nós precisamos criar um tempo novo. O sindicalismo cumpre um papel importante na luta social. Eu acredito confiança na luta dos trabalhadores e penso que o sindicato tem que se empoderar mais. Ele precisa saber dialogar mais e melhor. Eu aprendi que nós, como dirigentes, somos muito importantes para uma gama de trabalhadores que eles são profundos desconhecedores dos seus direitos. Então, o sindicato ele tem como papel principal ter essa atuação. Os trabalhadores vão ter que buscar novas saídas. Eu acho que essa nova saída não vai ser produto de corrente A, B ou C. Vai ter que ser um produto da combinação de aqueles que são preocupados com o socialismo, com a luta da classe trabalhadora. A gente vai ter que buscar a forma de unir. E a primeira forma de unir é chamar. Tem essa questão de você fazer o movimento de dentro, entendeu? Que é um trabalho assim, cansativo, de formiguinha, você não pode ir com o teu discurso pronto, você tem que escutar o que o pessoal está dizendo e aí conversar no nível que a pessoa está, igual alfabetizar. Se você for com as tuas palavras, você não vai alfabetizar, como diz Paulo Freire. Você tem que buscar a palavra do outro. Então, você tem que conversar. Eu acho que a gente tem que se preparar e ter uma resposta firme quando o momento de ascensão vier de novo. Eu acho que a receita para isso é unidade. A unidade das organizações de trabalhadores, passando pelas centrais sindicais, a unidade dos sindicatos. O caminho que está nos faltando para dar o salto de qualidade é a gente se unir. É a gente largar um pouco as nossas particularidades, as nossas bandeiras, que eu acho que pode brigar mais à frente. Que eu acho que o principal agora é liquidar com esse governo golpista. E a gente precisa, de alguma forma, resgatar a centralidade do trabalho. Eu não vejo outro caminho que não seja a unidade e o fortalecimento dos laços de solidariedade entre a classe trabalhadora. O que vai garantir conquista para os trabalhadores ou reduzir perda de direito é a luta, mas essa luta tem que ser de baixo para cima.
Não pode mais ser como a direção do sindicato organizava de cima para baixo e a luta se espalhava. Porque a gente tem que retomar o sindicato num outro pé. Não é mais o sindicato que a gente conheceu até esse ano. Ele tem que mudar a ação. Não cabe a essa geração que nós estamos vivendo e a esse sindicato e essa sociedade desse momento permitir que se retire esses direitos que foi conquistado ao longo de 100 anos. Se a gente não vencer a guerra no final, que as gerações futuras saibam que a gente lutou, e lutou de todas as formas, de todos os formatos e com todas as armas possíveis